Como malfeitor, tu foste condenado em nosso lugar e por nós. Inocente, tu te fizeste solidário com os pecadores, maldito com os malditos, desprezado e julgado culpado. Foi grande a humilhação que sofreste em teu julgamento injusto. Temos a tentação de desviar o olhar do teu rosto, que reflete tanta dor e rejeição. Bom Jesus dos passos, ajuda-nos a reconhecer tua face sofredora em cada condenado da terra, nos últimos, nos mais sofredores, porque de cada um deles tu te fizeste próximo em tua paixão. E se algum dia um julgamento injusto pesar sobre nossos ombros, ajuda-nos a suportá-lo contigo, confiando na força da verdade que nos liberta e salva, e oferecendo contigo o nosso sofrimento a Deus Pai de todos, por amor dos irmãos, incluídos também aqueles que injustamente nos tenham julgado e condenado. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a paixão do Senhor é sempre uma fonte inesgotável de ensinamentos para quem se propõe a seguir Jesus com empenho e fidelidade na experiência do discipulado missionário. Quando nos dispomos a refletir sobre os sofrimentos do Redentor, podemos com certeza tirar grande proveito espiritual. E a nossa vida cristã ganha novas motivações e uma maior profundidade. É com esta convicção, irmãos e irmãs, que desejo convidá-los a meditar agora sobre o julgamento de Jesus, aquele processo desconcertante do qual ele foi vítima perante as autoridades religiosas do judaísmo e perante o tribunal de Pilatos. A Semana Santa nos dá a oportunidade de recordar o caminho percorrido por Jesus para realizar a obra do Pai, a salvação da humanidade. O caminho de Cristo tem a marca da humilhação, do esvaziamento de si mesmo. Tem a marca da entrega amorosa, da doação até o fim. Jesus foi desprezado pelos chefes do povo, que com suas intrigas tramaram a morte do justo inocente, como há pouco ouvíamos no Evangelho da liturgia de hoje. Cristo foi traído por Judas, um dos 12 apóstolos, que o vendeu por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Jesus foi abandonado por covardia pelos outros discípulos. Foi preso como malfeitor
sofreu ainda com a tríplice negação de Pedro, em quem ele tanto confiava. Vítima de insultos e zombaria, bebeu o cálice amargo do desprezo, da mais completa solidão, enfrentando os interrogatórios maliciosos das autoridades religiosas e o julgamento preconceituoso do pretório de Pilatos. A procissão que daqui a pouco terá lugar é um convite a termos presente a estrada da paixão de Cristo, caminho de humilhação e aniquilamento, mas também caminho que traz a marca da fidelidade de nosso Senhor, sempre devotado ao serviço da redenção que o Pai havia confiado. Jesus é o servo sofredor, abraça o plano de Deus em sua vida, no despojamento e na doação em favor de cada um de nós. Este precioso espaço de tempo em que paramos para meditar o julgamento de Cristo, gostaria de trazer presentes duas questões que podem favorecer a nossa reflexão e nos ajudar a pensar também na realidade do nosso compromisso cristão. Em primeiro lugar, o julgamento de Jesus pelas autoridades religiosas de Jerusalém é a condenação de uma prática religiosa equivocada, uma perigosa tentação que somos convidados a superar. A religião das aparências, da manipulação do sagrado, a religião da dominação. Era assim que as autoridades religiosas do judaísmo então faziam com o povo. Este tipo de prática religiosa precisamos superá-la. Em segundo lugar, o julgamento de Cristo no pretório de Pilatos é a confirmação do seu compromisso de construir o reino de Deus. Reino de Deus como uma alternativa às estruturas viciadas do poder, então representadas pelo Império Romano. Estas duas lições do julgamento de Cristo, amados irmãos e irmãs, podem nos ajudar a partir desta Semana Santa, a viver a nossa fé, a praticar a nossa religião cristã e católica de maneira mais madura, mais autêntica, assumindo com coragem, com lucidez, a nossa missão na família, na comunidade cristã, e também a nossa missão de cidadãos comprometidos em construir uma sociedade fraterna, justa e solidária. Irmãos e irmãs, o Evangelho de João há um particular muito interessante,
que não está ali por acaso. Quando Jesus é condenado no pretório, Pilatos o faz sentar-se na cadeira de juiz. Uma grande ironia do evangelista. Aquele que é julgado e condenado está na cadeira do juiz, com a autoridade do juiz. Na verdade, é Jesus que condena, aceitando aquele julgamento injusto, é Ele que condena as forças do mal, as mentiras, as ilusões, os conluios, tudo que existe de negativo no coração do ser humano. Sentado na cadeira de juiz, Jesus, ao aceitar a condenação injusta, está condenando os vícios de um poder político que não se empenha pelo bem comum, de uma religião esvaziada, porque não sinaliza mais para Deus, não ajuda as pessoas a viver um relacionamento maduro de fé com o Senhor. Os relatos da paixão nos evangelhos não deixam dúvida sobre o papel significativo das autoridades religiosas no processo contra Jesus. Caifás e Anás são dois nomes que ficaram registrados como representantes maiores do grupo sacerdotal de Jerusalém. Caifás era o sumo sacerdote da época, aquele que governava o templo e outras estruturas da cidade santa. Era ele quem presidia o Sinédrio, podemos dizer, o Supremo Tribunal de Justiça dos judeus. Era Caifás quem representava o povo de Israel perante o poder dominador de Roma. Casado com uma filha de Anás, líder de uma família sacerdotal influente, ele havia consolidado seu prestígio de tal forma que conseguiu manter-se no cargo por 18 anos.